Muito bem, pessoal. Vim aqui dar uma atualizada na minha coleção, na forma como eu organizei. Eu vou começar aqui pela parte da minha biblioteca, que é focada no Carl Jung, né, em livros que falam dele e sobre ele, né, da pós-graduação, como vocês podem ver, é tudo ligado à psicologia analítica. Ó, livros dele aqui são as obras completas dele, né, que estão ali. O meu pequeno, como diz Carl Jung, né, que eu mandei fazer, eu pretendo ter uma prateleira lá na casa nova, na verdade uma estante só com esses livros, né? Então, por enquanto, eu tô colocando aqui. Então, ali eu tenho biografias que eu li outra sexta-feira, recentemente. E o famoso livro vermelho dele, que é gigante com as imagens. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando essas obras. E é bem legal porque aqui eu não precisei mexer ontem à noite, né? Eu acabei fazendo essas questões aqui, né? Bem, agora a gente vem para para a parte maior da minha biblioteca. Ela ficou desse jeito aqui, ok? Ela tem, eu fiz algumas mudanças aqui de posicionamento de livros, né? Porque fica mais fácil. Não foi iniciada ainda a catalogação, que é o que eu quero fazer nas férias de julho, né? Porque demanda tempo e tempo é uma coisa que eu não tenho, porque eu estou em duas redes, né, estadual e municipal, então tá difícil. Tanto que eu ontem aproveitei o tempinho que eu tive, que foi de mais ou menos, para conseguir tirar tudo, separar, eu levei cerca de 2 horas e meia, né? E aí eu fiz aqui, né? E eu vou mostrando para vocês como que ficou. Aqui em cima, gente, estão toda a minha coleção de box, né? Os temas aqui, eles são bem variados, porque eu não tenho onde colocar. Eu tenho duas versões de Livro de Odisseia. Eu tinha essa eu ganhei de presente da minha irmã, então, livros que eu não me desfaço, são presentes importantes para mim. Aqui tem alguns que eu li mais novo, mas eu não vou. Eu acho muito legal essa coleção dos Jogos Vorazes, porque tem uma conotação para você explicar para os seus alunos o que é Revolução, Harry Potter, Narnia ainda falta dois, né? Gosto muito de Narnia. Eu tenho a coleção Dantofágica, que depois eu mostro ali, mais esse box do Machado de Assis eu mantenho aqui. O meu livro predileto da vida, né? Eu tenho 4 versões dele. Eu tenho aqui da 34, da Martim Claret, Divina Comédia. Aqui, essa daqui é uma versão da própria Amazon. Eu acho lindas as capas do Dante Alighieri. E esse aqui é em italiano, né? Uma versão em italiano que eu achei aqui. Esse livro que tá aqui solto, gente, é porque eu vou usar para uma exposição na escola do estado, que é o Leviatã de Thomas Hobbes. Depois eu vou fazer uma foto com as atividades que eu fiz com os meus 7º anos. E é bem legal, né? E aqui eu tenho, né, do Camus, né? E meus dicionários. Essa parte aqui eu sempre estou consultando, são os meus dicionários de estudo, monto prova, atividade, estudo, né? E aqui são livros que não cabem na parte da estante e eu acabo deixando aqui, que é o meu livro sobre metodologias do Doug Lemov, que eu me especializei bastante nas metodologias dele. Aqui é a história do Brasil, do Boris Fausto. E aqui é o manual de diagnóstico de transtornos mentais, o que é o DSM-5-TR, que é aquele que justamente é o que começa, né? E aí, vindo aqui, gente, eu peguei essa parte aqui da minha biblioteca, ela ficava do outro lado, eu trouxe para cá. Aqui atrás eu coloquei todos os meus livros, então tá lá na ponta, aqueles livros raros do Monteiro Lobato, que são as primeiras edições de capa dura, né? Vou dar uma puxadinha aqui, que eu comprei. Elas estão desse jeito. Pretendo mais para frente ir restaurando aos poucos essas obras. Não eu, né? Digo pessoas que são especialistas. E aqui são os 2 livros que eu tenho
com o autógrafo, né? Esse aqui do Drummond de Andrade está autografado e esse daqui do Darcy Ribeiro também autografado, né? São livros raros que eu tenho e que valem bastante. Aqui a gente tem uma parte de, eu chamo de coleção, minha estante mais natural, né? Mais científica. Aqui tem a pegada da evolução do homem, aqui a origem das espécies, fala de DNA, evolução do homem até aqui. Aqui são 2 livros sobre a revolução das plantas, que eu gosto bastante. Aqui é a florigrafia, daí a teria que tá aqui, mas tudo bem, também misturado aqui, que eu gosto bastante dessas questões. E aqui aquela coleção do Carl Sagan, né? Pálido Azul, Cosmos, que tem um documentário muito bom. E esses aqui são 2 livros raros que eu achei do Asimov. Um que fala do universo, o outro o início e o fim também, é bem legal. Aqui é um livrinho da Marie Curie, e aqui Budismo, Medicina e Saúde, que eu gosto bastante. Já aqui, pessoal, eu tenho uns livros de História do Brasil, né? História do Brasil não, perdão, de literatura brasileira, né? Então lá atrás eu tenho bastante, quando eu falo literatura brasileira é mais ligado à questão da contemporaneidade, tá? Então tem bastante lá atrás, Torturado tá lá, a Eliana Alves Cruz, que eu tenho todos os livros dela autografados, também estão aí lá atrás. E aqui na frente eu tenho os contos da Lígia, que eu trouxe agora dessa última feira. E aqui os livros da queridíssima Carolina Maria de Jesus. Pretendo colocar uma Carolina aqui em breve. Estou pleiteando, inclusive, um livro dela do Quarto do Despejo, que eu gosto muito dessa edição, autografado, mas aquela primeira edição. Mas aos pouquinhos a gente vai enriquecendo a nossa coleção. Aqui é do Marcelo Rubens Paiva, né, que eu ainda estou aqui. Esse aqui é outro dele. Esse aqui é o Blackout, né? Aqui é a literatura indígena. Aqui a gente tem literatura indígena, tenho bastante livros, e aqui alguns poemas brasileiros, né? Para cá, eu já coloquei os livros de literatura internacional. Tá meio misturado, latina, inglesa, enfim, né? Tá bem misturado aqui. Então, tenho vários lá atrás. Aqui na frente, eu tenho os asiáticos, que eu gosto de ler, né? Maravilhoso, Pachinko, dificilmente vou me desfazer desses livros aqui. São livros que eu gosto bastante. Alguns da coleção do Círculo do Livro são bem antigos. Essa edição maravilhosa, né, do Arquipélago Gulag, que eu tenho, do Círculo do Livro, que ela é caríssima e difícil de encontrar, eu achei por um preço bom. Então, tem uma bonitona também atual, mas essa aqui eu mantenho. Eu tenho aqui o Wicked, pretendo ler, gostei muito do filme, né? E Crianças de Atlanta, que também trouxe agora da feira, são livros de literatura internacional. Vindo para cá, essa parte aqui, ela já está mais ligada a livros temáticos, por exemplo, essa coleção aqui são aquelas coleções da Globo, né, de temas, né, então tem vários. Minha intenção não é completar, mas é eu ter de temas que eu gosto, né, então eu tô sempre consultando muito isso aqui, para fazer aulas introdutórias, para consultar alguma outra coisa. Esses 3 aqui é de gramática, né, esse aqui da Lexon, a nova gramática, esse aqui é do Bechara. Eu sempre gosto de consultar gramática. E esse daqui é o livrinho de português para concurso, gosto de ter esse tipo de obra. Livros que falam de livros, né, literatura. Tava louca para esse livro aqui, ganhei da minha terapeuta, 1000 livros para ler antes de morrer, 501 grandes escritores também, faz parte da minha coleção. Isso aqui foi dado pela minha querida amiga Stephanie. E aqui eu tenho essa coleção aqui, é uma coleção da Companhia das Letras que fala de cartas, listas, e isso é muito legal você folhear, são livros que tem facsímiles, você está constando, lendo cartas de pessoas importantes. Isso aqui também me ajuda a preparar algumas aulas, algum material, né? Minha biblioteca faz parte da minha profissão, né, digamos assim. Bem, pessoal, eu tive uma mudança aqui nesse meio, mantive
toda a minha coleção do Saramago, né, que começa aqui, toda a minha coleção do Saramago, que ela já está quase toda lida, falta somente 2 livros para eu ler daqui, né? Ele é meu autor predileto, assim, em termos da língua portuguesa, é o meu autor favorito. Aqui a gente tem um Saramaguinho, né? E aqui eu mantenho, né, o meu São Longuinho, dado pela querida minha amiga Maria Elisa. Olha, Maria Elisa, fica bem aqui, o São Longuinho, bem no centro, com muito carinho aqui da minha estante. Esse aqui eu trouxe, gente, de Morro Branco, lá de Fortaleza, quando eu viajei. Então, eu mantenho isso daqui. É uma lembrança de uma viagem muito especial. E aqui, gente, eu tô começando a fazer a coleção agora temática de civilizações, né? Eu gosto muito, eu sinto que preciso ler mais sobre a história nórdica. Então, eu comprei esse aqui dos Vikings, eu tenho um conhecimento mais por leituras menores, então eu acho que vai trazer a China, que tem crescido muito como potência, né? Eu também estou atrás de material da Índia, que são, dentro da geopolítica, são países remanescentes em termos econômicos e políticos, e aqui a Rússia, né? Eu achava que faltava material, ainda falta material, mas a gente vai adquirindo aos poucos. Nessa parte aqui, eu trouxe os meus livros sobre ficção científica, né? Então, tudo que é ficção científica, suspense, né? Casos tipo CSI, estão aqui, né? Terror. Então, aqui minha coleção do Blake Crouch tá aqui, certo? E aqui eu tenho um Nosferatu, que eu tô querendo ler. Eu tinha a coleção, uma coleção da Octava Butler, mas, gente, sinceramente, não vou ler, então eu peguei e retirei para doação. Seguindo aqui, a gente chega na minha coleção de filosofia, que é um dos meus, a parte mais abarrotada, né, de filosofia. Essa aqui é a coleção do padre, né, é um frei, é o Copleston, que ele tem uma escrita maravilhosa. Então, eu tenho todos os livros sobre história da filosofia. São livros que eu consulto o tempo todo, não é uma leitura direta, são livros de consulta, de leitura mais espaçada. Montesquieu, o Espírito das Leis, todo filósofo tem que ter contato com isso. Livro de Aristóteles, Platão, do Medea, eu tenho. Esse é um livro das filósofas, muito especial, da minha querida amiga Natasha Raymond, né? São livros básicos da filosofia. Eu tenho essa coleçãozinha aqui, né? Por exemplo, eu tenho todos os livros do Byung-Chul Han, que é publicado pela Vozes. Essa coleção aqui de 100 minutos para você entender certos autores. Tem Lacan, Freud, Marie Curie, Jung, né? E, gente, é uma coleção grande de filosofia, tá? Seguindo aqui, a gente tem os clássicos, né? Clássicos internacionais. A gente vai ver que eu tenho 2 coleções de clássicos. Aqui não tem exatamente uma editora concentrada, mas aqui a gente tem vários e vários clássicos russos. Ozymandias Green aqui, Moby Dick. Vocês vão ver que eu tenho livro repetido na coleção dantofágica, né? Aqui de Camões, né? Eu estava atrás de uma edição, eu gostei dessa. E aqui a gente chega na minha coleção dantofágica, né? Que é complementar ao voto do Machado de Assis. Então, a gente tem ali toda a coleção, parte da coleção de livros que me interessam dantofágica, e essas duas aqui, né? Que é Moby Dick e Dom Quixote, que são os maiores livros que tem, né? São lindíssimos, são enormes, e que eu trouxe na última feira. E aí, gente, nós vamos chegando aqui para a parte bem mais técnica, né? Essa parte aqui são livros, tem muito lá atrás, que é a minha coleção de história, de historiografia, teoria histórica, história política, história social, sociologia, tá bem misturado aqui, porque a gente acaba não tendo muito espaço, né? Alguns livros autografados aqui também, de muito importante, certo? Aqui eu tenho livros, nessa parte aqui, de história do Brasil, bastante livro de história do Brasil.
né? Por exemplo, esses livros aqui da Maria, da Lilian Schwartz, inclusive tem aparecido no material digital do Estado, tive muito contato com ela. Esse daqui tá tudo autografado, todos os livros dela são autografados. Aqui, gente, nós temos um pouquinho, essa parte aqui são livros voltados a parte de estudo da psicologia, da mente. O dicionário de símbolos está aqui porque eu uso muito na pós-graduação. Revolução da mente, psicanálise, então tá ali. Esses livros aqui são da minha irmã, eu coloquei ali para poder, foi o espacinho que sobrou, né? Aqui na parte de baixo, a gente tem os livros de testemunho de guerra, né? E também livros voltados à questão do Oriente Médio. Aqui a gente tem as minhas HQs, a gente tem todas as minhas HQs aqui, que inclusive tem algumas HQs que estão atrás ali, tá? Aqui, galera, a gente tem os meus livros de biografia. Atrás, na frente aqui, tem alguns livros de história da América atrás também, mas aqui a gente tem alguns livros de biografia. Eu tenho outros lá atrás também, gosto muito de ler biografia. Aqui tá um pouquinho misturado, como não coube tudo ali sobre o Oriente Médio, eu trouxe para cá, né? Algumas de conflito, Palestina, mas toda essa parte aqui e atrás, elas são livros sobre educação, pedagogia, muitos que caem em concurso, né? Então, eu mantenho porque eu crio material. Aí aqui embaixo, aqui atrás, a gente tem uma misturinha, né? Que eu ainda não consegui separar, que eu tenho livros voltados a coleções de museu, museologia, que eu gosto bastante, livros de arte de Cavalcante, Tarsila do Amaral, né? Nós temos também o Botticelli, que gosto bastante das pinturas deles. Eu preciso trazer algumas obras de Van Gogh, eu ainda não comprei, mas eu tô procurando uma edição legal. E aí aqui eu coloquei porque não cabe, gente, nas de cima. Aqui são introdução à psicologia e desenvolvimento humano, eu estudo bastante essas questões, né, na pós. Essa aqui é uma edição especial da Dark Side de O Corvo, né, do Edgar Allan Poe, que eu gosto bastante, tá aqui porque não cabe. Bem, essa aqui também é uma das minhas mais abarrotadas, que é a minha parte que eu falo sobre guerra aqui, né? Então, a gente tem aqui vários livros. Aqui eu tenho 2 biografias de Hitler. Esse livrinho aqui foi um achado numa das minhas andadas por sebo. Tem um jornal da época que tá aqui dentro. Então, eu comprei. A gente tem a Jerusalém, né? Da Hannah Arendt, que é a fala da banalidade do mal. Essa é a minha coleção raríssima de fascículos sobre a Segunda Guerra. E tem mais coisas raras aqui. Em relação à Segunda Guerra, eu tenho bastante coisa rara. Esse daqui, gente, é um livro que fala sobre as imagens de 20 grandes guerras, né? E ali atrás eu não gosto de deixar ele na frente, mas eu tenho aquele livro do Hitler, Minha Luta, que é mais para eu consultar algumas coisas. Não é um livro que eu trabalhe diretamente na sala de aula, justamente pela sua proibição e periculosidade, né? É um material para mim entender. Então, é um livro que já é muito raro e eu não me desfaço de jeito nenhum e nem indico leitura para quem não tem cabeça. Essa parte aqui, gente, é a minha biblioteca, né? Ela é bem abarrotadinha também, de parte espiritual, né? Então, eu tenho tem muitos livros de espiritismo. Eu tô fazendo essa coleção aqui, ó, da Bíblia, né? Então, eu tô fazendo essa coleção aqui da Bíblia. Essa é uma Bíblia muito especial, eu tenho muitas imagens, muitas coisas ligadas à amizade, de momentos importantes da minha vida, tá dentro dessa Bíblia. Eu tenho todos os livros sagrados, tá faltando a Torá, eu vou colocar aqui também, é uma das coisas, né? Por exemplo, é muito difícil de achar hoje em dia
O Evangelho de Maria Madalena, né? Eu já li e gosto bastante, né? E são livros sobre espiritualidade. Eu tenho muito interesse. E aí, gente, quando eu viro pra cá, né? São os livros que eu vou doar, tá? Todos os livros do Harari eu vou doar, porque eu não sei. Na verdade, eu não gosto do Harari, então não vejo por que deixar aqui na minha biblioteca. Tô doando o Harari, tem alguns livros da Tang aqui. Só que alguns livros já têm dono, né? Eu tirei já sabendo para quem eu ia dar, né? Então, por exemplo, esse aqui, na verdade, nem era meu. Eu comprei para o meu amigo Luiz, que é os textos autobiográficos do Bukowski, que eu achei a caríssima dele, esse livro aqui, porque ele adora esse autor, ele não tinha, ele coleciona, né? Então, alguns livros aqui já tem, né? Eu tinha 2 quartos de despejo, então o que eu tinha comprado, o novinho que eu ganhei da Roberta ficou para mim, e o outro eu também vou doar para esse mesmo amigo. E aí eu vou doar esses livros aqui, né? Eu não vou ficar mostrando, gente, senão já tá comprido o vídeo, né? Mas essa vai ser os livros que eu estou doando. Tem de tudo aqui, tem ficção científica, tem da área de história, né? Então tem muita coisa aqui para estar doando. Só que assim, eu vou doar de um jeito que saia fácil. Eu não tenho como ficar levando até a pessoa, né? Alguns livros eu até separei para doar para aluno, porque sei que para eles dá, para eles também fazerem a leitura. Um abraço, pessoal. Então essa é a minha, ficou à disposição da minha biblioteca.